Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui colocar esse momento diante de Ti e rogar tuas bênçãos. Rogar a tua instrução, a tua revelação, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor esteja conduzindo, Pai. E tudo isso que for falado aqui, Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito. Faz assim na vida de cada um, Pai, que vai ouvir, na minha própria vida, Pai, eu te peço a Tua bênção, Deus. Em nome de Jesus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conduzindo e soprando, Espírito Santo, com Teu poder e graça. Só o Senhor pode fazer assim, Pai. Transformar vidas, mudar vidas, converter vidas e salvar vidas. Pois assim eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Ainda é bom dia, né? São 11h15. Perdão. São 11h15 da manhã. Eu queria trazer uma reflexão aqui para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. E espero que faça sentido tudo isso que eu vou falar aqui nessa manhã para você que está me ouvindo, tá bom? O tema dessa reflexão é a escolha da esperança. E o subtema é pedindo ajuda. Estamos trabalhando uma série que fala sobre escolhas que transformam vidas. Então são as nossas escolhas que vão mostrar como deve ser a nossa vida. Escolhas que transformam vidas. É você que escolhe como a sua vida vai ser. E o tema de hoje é a escolha da esperança, pedindo ajuda. E tem um texto que eu quero ler para vocês aqui, em nome de Jesus, que é o texto de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 4. É um trecho do Sermão do Monte que o Senhor Jesus, ele está ali proferindo para aquelas pessoas. Ele vai declarar o seguinte: bem-aventurado ou felizes, né, os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Queria fazer uma pergunta para você aí que está me ouvindo e você pode responder consigo mesmo. Você tem facilidade de chorar? Você tem facilidade de chorar? Em que situação normalmente o faz chorar? O que é que te faz chorar? E a terceira pergunta é: você acha que existe algum benefício no choro? Qual é o benefício que tem em chorar? Jesus vai dizer que bem-aventurado ou feliz são aqueles que choram. E nesse estudo de hoje, nós vamos tratar da seguinte escolha que temos que fazer, se queremos ser de fato e verdade bem-aventurado. Se a gente quer realmente ter assim uma vida transformada. E Jesus, ele vai falar que quando nós choramos, e esse choro que ele está falando aqui não é qualquer choro, Ele está falando realmente quando você abre o coração, você rasga o coração, quando você expressa o que está dentro da tua alma, que você sabe que o homem não pode fazer, você rasga o coração diante do Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Neemias, quando ele soube do que estava acontecendo com o seu povo, que o seu povo estava sofrendo uma calamidade, os muros de Jerusalém estavam destruídos pelo fogo. A Bíblia diz que Neemias, ele rasga o seu coração, ele chora diante de Deus, ele clama a Deus, ele coloca todas aquelas pessoas diante de Deus. E a Bíblia diz tão tremendamente que no final
do capítulo 2, quando ele termina de orar ali, no capítulo 1, quando ele termina de orar, de chorar na presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele escuta, ele responde ao choro, ele responde ao clamor de Neemias. Então, quando você abre o coração de verdade na presença do Senhor, amado, com sinceridade, ele atende o nosso clamor. E eu quero falar aqui de 3 passos que eu preciso dar se quero fazer realmente essa escolha de esperança. Então eu quero falar aqui de 3 passos, de 3 formas que nós devemos ter, né? A primeira coisa que eu tenho que entender, gente, e reconhecer é a existência de Deus. Porque falar que crê em Deus, muita gente fala, muitas pessoas falam que acreditam em Deus, que creem em Deus. Mas o autor de Hebreus, ele vai falar no capítulo 11, no versículo 6, ele diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler de novo para você entender, olha. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Não é simplesmente falar em Deus. Você realmente crê que ele existe? Você realmente crê que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele é majestoso, que ele é todo-poderoso? Escuta isso. A maioria das pessoas, elas não têm problema de dizer que Deus existe. Foi feita uma pesquisa e 93% da população brasileira acredita que Deus existe. E só 3% se diz ateu. Então a questão aqui importante não é se Deus existe. Não é se Deus existe. A questão verdadeira é que tipo de Deus ele é. Como ele é. E infelizmente, muitos de nós temos algumas ideias estranhas sobre Deus. Então, as pessoas acreditam em Deus, elas dizem que Deus existe, mas elas têm algumas ideias malucas sobre Deus. Elas têm algumas ideias. Valeu, gente, desculpa aí, foi um sinal que deu uma caída, mas a questão é, como eu disse para vocês, as pessoas acreditam em Deus. Como eu quero voltar aqui para vocês, ó. A questão diz assim, ó. Então a questão importante não é se Deus existe, mas a verdadeira questão é que tipo de Deus ele é, como ele é. Infelizmente, muitos de nós temos algumas ideias estranhas sobre Deus. Elas declaram que Deus existe, que Deus está aí, né? Mas quero fazer aqui mais uma pergunta para você. A questão para muitas pessoas não é se Deus existe ou não, mas sim que tipo de Deus ele é e como ele é. O que você acredita a respeito de Deus? O autor de Hebreus vai dizer, aqui que a gente acabou de ler, que primeiro a gente tem que ter fé. Porque para agradar a Deus tem que ter fé. E segundo, a gente precisa acreditar que ele existe. Que não é uma fé em qualquer pessoa, não é uma fé jogada ao vento, é uma fé em Deus. Então algumas pessoas têm uma ideia maluca de Deus. Tem algumas pessoas que pensam assim, que Deus é que nem o meu pai biológico. Olha como é que essas pessoas pensam. E se teu pai for uma pessoa que espanca, se teu pai for uma pessoa ignorante, se teu pai for uma pessoa que te trata mal, eles vão pensar que Deus é dessa forma. Eles vão pensar que Deus é dessa forma. E outros criam a sua própria ideia sobre Deus. Isso é muito comum ouvirmos aí dizer, Deus é um ser, Deus é um poder, Deus é uma força. Deus é assim, Deus é assado. Tem pessoas que não sabem nem denominar o que realmente Deus é. Mas o fato é, meu amado, Deus ele é soberano. Deus é onipotente, é onisciente. Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a força que nós temos para caminhar. Ele é a capacidade que nós temos de andarmos para ir e para vir.
Deus ele é soberano, Deus é todo poderoso. Então, Deus ele existe sim, ele é todo poderoso sim, ele é grandioso sim, ele é soberano sim. E a segunda pergunta, amado, ou seja, a segunda ideia é entender o caráter de Deus. Entender o caráter de Deus. Até que eu saiba como Deus realmente é, eu não consigo confiar nele. Eu dificilmente vou confiar em alguém que eu não conheço. Felizmente, Deus deseja que nós o conheçamos, por isso ele veio à Terra há 2000 anos atrás, na forma de um ser humano. Ele dividiu a história antes e depois dele, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Por que ele fez isso? Para que nós pudéssemos saber exatamente como Deus é. Como Deus é. Como Deus é. Olha o que é que a Bíblia diz em João 14, versículo 8 e 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Ele andava com Jesus, olha aí, Filipe andava com Jesus, Filipe via Jesus fazendo coisas tremendas. E mesmo assim ele ficou ali, né, incrédulo. Paulo ele vai falar em Colossenses 1:15 o seguinte: Ele é uma afirmação. Olha o que é que Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Isso quer dizer que Cristo é a expressão visível de Deus invisível. Então, se queremos saber como Deus é, basta olharmos para Jesus, porque ele é a expressão visível do Deus invisível. Ele é Deus em forma humana. E nós aprendemos pelo menos 3 coisas sobre o caráter de Deus a partir da vida de Jesus Cristo na terra. Como tratou as pessoas, o que demonstrou, que nos ajudam a ter esperança e de nossa transformação possível. Ele mudou a minha vida, ele mudou a tua vida. Olha quem você era antes de Jesus entrar na tua casa. Faz uma reflexão sobre a tua vida, de quem você era, como você era, que tipo de pessoa você era. Será que você estaria aqui hoje se não fosse Jesus que tivesse entrado em sua vida e mudado a tua história? Será que você estava aqui hoje? Escute isso, Deus conhece tudo sobre a situação da sua vida. Deus, ele conhece tudo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Deus sabe das nossas emoções. Deus sabe dos nossos desejos. O salmista vai dizer que antes que eu fale alguma coisa, ele já sabe o que é que eu vou falar. O salmista fala no Salmo 31:7 o seguinte: Pois visto a minha aflição e conhece a angústia da minha alma. Ele conhece o mais profundo da tua alma. Ele conhece o mais profundo da minha alma. Deus vê as crises que vivemos no passado e agora mesmo. Deus sabe das angústias que têm acontecido e você não entende, mas Deus ele sabe. E a Bíblia também diz no Salmo 56:8: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teus livros? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. As nossas boas e as nossas más atitudes, elas estão sempre expostas diante de Deus. Elas estão escritas no livro de Deus. Nada que nós fazemos de bom e de ruim, amado, nós fazemos escondidos do Pai. Nós não conseguiremos. A Bíblia está dizendo que Deus nos conhece de uma forma pessoal e de uma forma individualmente. Ele até mantém um registro de cada lágrima que você chora. O teu choro, o Senhor colhe. As tuas dores, o Senhor assiste. Às vezes você diz: Senhor, por que o Senhor ainda não mandou a resposta? Porque o tempo é de Deus.
porque Ele é Deus. Então Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle. Nós temos que crer, esperar e confiar nele. Às vezes pensamos que ninguém enxerga ou entende a dor que sentimos ou as situações que enfrentamos. Mas isso não é verdade, porque Deus sabe. Às vezes a gente está passando por uma luta, né? Puxa vida, ninguém olha para mim, ninguém me percebe. Estou sofrendo aqui na minha angústia, estou sofrendo aqui nessa minha lamentação, estou sofrendo aqui sozinho nesse escuro. Aí a Bíblia diz lá que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele está contemplando, e Ele percebe, e Ele vê, Ele sabe de tudo, Ele sabe das situações que enfrentamos, Ele sabe das angústias que nós estamos passando, sabe da pressão e dos medos, dos erros e das falhas, das fraquezas, e ainda assim nos ama e nos aceita. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. O salmista vai falar no Salmo 69, 5. Ele faz uma afirmação. Tu sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Olha o salmista declarando que Deus, ele via as imperfeições dele. Que Deus, ele não esconde as nossas imperfeições. Deus, ele não coloca a mão sobre as nossas imperfeições. Pelo contrário, ele traz a luz para que a gente possa ser corrigido. Deus sabe das nossas bobagens que fazemos. Mesmo sendo tolo em tantas escolhas e decisões, ele ainda continua nos amando. Deus não fica chocado ou surpreso com nossos erros e pecados. Ele até sabe o que está em nossa mente ou nossas motivações mais íntimas e vê até o que nós não enxergamos em nós mesmos. Tem coisa que a gente nem enxerga, nem percebe, mas Deus está vendo. Ele sabe de tudo. Ele nunca foi surpreso. Ele nos conhece completamente. Ele nos conhece completamente. E a segunda coisa que Jesus nos revela aqui também é que Deus se importa com a minha situação. Ele não somente vê a minha situação, mas ele também se importa com ela. O Salmo 103, 13 e o 14 ele afirma: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se do que somos pó. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos a nós. E Ele quer ser o Pai que muitos nunca tiveram. Um Pai que entende, que se compadece de seus filhos. Né? Eu particularmente quero confessar aqui que eu não conheci o meu pai. Meu pai, quando faleceu, eu tinha 2 anos, eu era 3 anos de idade. Eu não tenho memória do meu pai. Eu tenho até uma dificuldade. Mas mesmo meu pai tendo partido, eu tão novo, o Senhor, ele já cuidava de mim. Ele já cuidava da minha vida. Ele já estava me livrando do mal. Ele já estava me conduzindo. Jeremias, ele vai falar no capítulo 31, versículo 3. Olha o que aqui diz aqui a palavra. Eu amei com amor eterno e com amor leal o atraí. O amor do Senhor é eterno. O amor do Senhor não acaba. Ele é um Deus supremo, meus amados. Ele é supremo. O amor de Deus nunca falha. Ele nos ama em nossos dias bons e nos dias maus. Quando nos servimos e quando não fazemos isto. Ou seja, Ele nos ama quando a gente serve a Ele e quando a gente não serve a Ele. O que mais? Ele nos ama em nossos dias bons, nos nossos dias maus, quando nós servimos, quando não fazemos isso, quando estamos certos, quando estamos errados. Deus nos ama quando estamos irados ou egoístas, ou quando perdemos o controle. Ele nos ama mesmo quando estamos partindo seu coração, porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor.
Deus não apenas sabe da nossa situação, mas Ele também se importa com ela, e se importa tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir à terra e nos mostrar que se importa conosco e para morrer por nós, mesmo quando nós nem sabíamos que precisávamos de salvação. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor dele é incondicional, amado. E a terceira coisa que ele nos ensina, a terceira verdade que aprendemos com Deus quando observamos a vida de seu Filho Jesus Cristo, é que além de conhecer tudo sobre nós, de se importar conosco e com os nossos problemas, Deus pode mudar a nossa vida e nossa situação. Eu não sei em que estado você se encontra. Se você tem Jesus como Salvador da sua vida, se você está afastado de Jesus, Deus, Ele pode mudar a tua vida. Deus, Ele pode mudar a tua situação. Jesus, sendo Deus, revelou seu poder para transformar totalmente a vida das pessoas. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Jesus, ele faz coisas novas em nossa vida. Ele perdoa pecado, ele restaura a vida, ele salva a vida. Ele quer salvar a tua vida se você não tem Jesus. E esta é a única grande notícia, porque Deus tem o poder para nos dar vida, uma nova vida. Você talvez está cansado de tudo isso que tem acontecido com você. Você talvez está cansado de tentar encontrar a verdadeira felicidade. E você não encontrou. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela está em Jesus. Em Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que está aí me ouvindo. Qual aspecto do caráter de Deus traz a você uma maior esperança? Que Ele sabe de todas as coisas, que Ele se importa ou que tem poder para mudar? Qual aspecto do caráter de Deus traz a você a maior esperança? Que Ele sabe de todas as coisas, que Ele se importa e que Ele tem um poder para mudar tudo? O que é que você acha? Olha o que é que a Bíblia diz em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não importa o teu passado, não importa o que tu fez, importa que você reconheça quem você é e que você necessita do Senhor Jesus. E que esta verdade que fala sobre a natureza do amor de Deus, que Ele morreu para salvar vidas, para restaurar vidas, para dar esperança, para mudar a história, para mudar o sentido que nós tínhamos errado de conhecer Deus. Sabe, você quer saber o que é a verdade? A verdade é que Ele nos ama e tem poder para nos ajudar. Algumas vezes Ele muda a vida da gente, outras vezes Ele muda as situações à nossa volta, e na maioria das vezes Ele muda os dois. Mas para que isso aconteça, Ele espera que a gente dê um passo. Nós precisamos dar um passo. Qual é o primeiro passo? É reconhecer a existência de Deus. Reconhecer que Ele existe, que Ele é soberano. Segundo passo é conhecer e entender o caráter de Deus, que eu acabei de dizer para vocês. E o terceiro passo é aceitar a oferta de Deus para nos ajudar. Lembra que eu falei no começo? Que a ideia aqui é você rasgar o coração, chorar na presença de Deus, porque Ele consola, e entender que você precisa de ajuda. Aceitar a oferta de Deus em ajudar. Deus tem um poder que precisamos para nos libertar de nossos pecados, de nossas feridas, dos nossos maus hábitos que continuamente bagunçam a nossa vida e os nossos relacionamentos. Pensa como nós temos hábitos terríveis. Pensa que nós temos atitudes ainda que ficam nos perturbando.
Ele nos oferece o poder para mudar. Mas para isso não basta apenas acreditar em Deus, porque até o diabo acredita nele, fica trêmulo. É necessário tomar uma atitude. O único caminho é se render a Jesus Cristo de todo o coração e deixar que Ele encha com o Espírito Santo. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. A boa vontade não muda ninguém. O que muda é o poder de Deus que está em nós. O texto diz que é Deus quem nos dá o poder, o amor e o autocontrole para mudar as nossas vidas. Não são essas três coisas que tanto prezamos em nossa vida, que é poder, amor e autocontrole. E tudo isso quem pode nos dar é Jesus. Primeiro, precisamos de poder para quebrar o poder do pecado em nossas vidas, que não conseguimos vencer sozinhos. Precisamos do poder de Deus para fazer as coisas que sabemos que devemos fazer, mas que nunca encontramos força para fazê-los. Precisamos do poder de Deus para quebrar a força do passado, das lembranças, das mágoas em nossas vidas. Precisamos do poder de Deus. Em segundo lugar, precisamos mais do que do poder de Deus, precisamos do amor. Isto é, do amor de Deus, que Ele nos oferece. Precisamos do amor real, não apenas luxúria. Precisamos ser capazes de amar as pessoas e ser amada por elas, sendo capazes de oferecer e de receber o amor. Queremos ter atitudes genuínas, queremos ter intimidade genuína, sem muros, sem máscaras, sem medo de sermos rejeitados. E esse é o tipo de amor incondicional que Deus pode nos dar. Eu não sei o que é que está te impedindo, não sei o que é que está bagunçando aí o teu relacionamento com Deus. Mas Ele quer tirar tudo isso. E que você venha estar com Ele com atitude, sem máscara diante de Deus. E por fim, amado, precisamos também receber autocontrole. Ou seja, equilíbrio. Nós nunca teremos o verdadeiro controle da nossa vida até que Cristo esteja no controle dela. À medida que Jesus vai controlando a nossa vida, Ele nos dá força para controlar as coisas que estão fora do controle. Ninguém foi planejado para viver uma vida descontrolada ou desconectada de Deus. Ninguém. Então, como é que nos conectamos ao poder de Deus? É simples. Crermos e recebermos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Primeiro, creia que Deus existe, que Ele te conhece, sabe tudo sobre você, que se importa com você, que tem o poder para ajudá-lo. E então, agora mesmo, não mais tarde, receba-o em sua vida. Aleluia! Que o Senhor Jesus entre com poder e graça sobre as nossas vidas. Simplesmente diga, Jesus Cristo, ponha o seu Espírito em mim. Creio que podes me ajudar e que receba a sua ajuda através de seu Filho Jesus. Precisamos admitir que necessitamos de ajuda. Precisamos parar de esconder ou fugir dos nossos pecados e problemas. Precisamos assumir o risco de sermos honestos e autênticos e irmos a Deus como somos e como estamos, para experimentarmos a liberdade como nunca antes. Porque de fato com Jesus nós somos livres. A verdadeira liberdade está em Jesus. E por fim, quero deixar aqui um versículo para sua meditação, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Ele te deu o espírito de poder. Se você tem Jesus Cristo na tua vida, Ele te deu espírito de poder. Não se esconda, não tenha medo, não baixe a cabeça. Se você ainda não aceitou Jesus, Ele quer te dar espírito de ousadia e de poder para que você possa erguer a cabeça. Assim como aquela mulher do fluxo, assim como aquela mulher samaritana,
que ela tinha vergonha de estar entre as pessoas. Mas quando ela bebeu da água da vida, aleluia, quando ela bebeu da fonte da vida, a água jorrou de dentro daquela mulher, que toda a vergonha, todo o medo que ela tinha foi jogado fora. E ela, com graça, com ousadia, com verdade, com integridade, ela foi e confessou seus pecados. Ela declarou dizendo assim: olha, eu vi alguém que conhece a minha vida. Eu sei de alguém que conhece a minha vida, que ele falou tudo sobre o meu respeito. Seria esse o Filho de Deus? Seria isso o Deus Todo-Poderoso? Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus transformar a tua vida. E seja ousado e usado para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Tenha aí um dia abençoado. Amém? Deus abençoe a todos, amados. Fique na paz. Cheiro.